Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Caverna do Morcego, mais um dia de leitura e discussão, então mais um dia que nós estaremos debatendo o livro do Paolo Gerbaldo, Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, com tradução da Daphne Mello e publicado pela editora Funilaria. Novamente, como todo episódio, agradecer aqui, Caio, Marília, por essa oportunidade. Lembrar vocês, é óbvio, primeiro de tudo, né? Vai estar na descrição, comprem o seu livrinho. Morcego, não tenho condições de comprar o livro, ou ainda não sei se quero comprar o livro. O PDF está disponibilizado no nosso Drive, que o link está na descrição. E para você que não quer abrir enquanto a gente faz a leitura, a gente faz a transmissão dessas leituras, dessas discussões aqui diretamente no nosso videozinho, tá? Então não fiquem sem problema. De uma forma ou de outra você vai ler com a gente, tá? Então tá suave em relação a isso. Hoje a gente vai efetivamente pro começo do primeiro capítulo. E por que eu já digo começo do primeiro capítulo? Vocês viram, tá sendo uma leitura muito densa e que tá dando várias discussões. Então a gente tá lendo menos páginas, mas fazendo grandes discussões, já que o autor tá levantando muito a bola pra gente pensar o 2025, tá? Então lembrando, é um livro de 2012. É um livro que avalia o que foi 2011, ele não chega a avaliar nem o que foi 2013 ainda, né? Por exemplo, aqui no Brasil. Então, a gente está com muita cautela, tentando abrir alguns links de discussão, de relação entre essas coisas. Hoje a gente vai falar, então, sobre as mídias sociais e o que o autor chama de coreografia da Assembleia, falando um pouco sobre as reuniões em praças e sobre essa tomada do espaço público para a formação de assembleias, acampamentos e por aí vai, tá? É um pouco disso que a gente vai estar trabalhando hoje. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Já queria agradecer aí a sua presença e lembrar vocês, é claro, de deixar o like, deixar o comentário, compartilhar com a galera, tá ligado? Muito importante toda essa força e todo esse apoio que vocês dão pra gente dar continuidade nesse projeto. Beleza? Além disso, e como vai estar passando aqui embaixo, tá? Não esqueçam, a gente tem cupom na Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia. A gente tem um podcast chamado Caverna do Morcego, que não fica aqui, que tá aqui no YouTube também, no YouTube Music, tá? Mas tá em outras plataformas. A gente tem nosso livro Por uma Implosão da Sociologia, publicado pela editora Terra Sem Amos. E também nossas redes sociais, @morcego _marcos Instagram e marcosmorcego.bsky.social no Blue Sky. Lembrar também de acompanharem a Clio Operária, tem o Insta, Clio Operária, e também tem a nossa revistinha que está disponível no Google. Então é só pesquisar Clio Operária no Google que vocês vão achar. Beleza? Curtiu o projeto, curtiu as ideias, curtiu tudo que está sendo trabalhado aqui, afinal tem muita coisa, não só esse vídeo, vocês podem olhar aí pelo nosso próprio canal, né, daqui mesmo, tem muita coisa. E para apoiar a gente tem o apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, e o nosso Pix e e-mail para contato é podcastmorcego@gmail.com. Beleza? Agora eu vou trazer aqui para a tela o nosso arquivo do Mega. Vou beber uma aguinha porque voltou a esquentar, né, gente? E aí tem que estar bem hidratado para aguentar fazer isso daqui. Na verdade, não é desta forma que nós ficaremos. Cadê? Aqui. A gente tá ficando do lado, né? Isso. Então, como eu falei, reunião entre amigos, mídia social e a coreografia da Assembleia. Aí aqui uma imagem, né? A chamam de democracia, mas não é. E agora sim a gente começa. No final de 2010, poucas semanas após o movimento estudantil do Reino Unido ser derrotado pela aprovação das reformas universitárias no parlamento, a página do jornal The Guardian se tornou palco de uma curiosa guerra de palavras entre Lauren Penny, a jovem ativista tuiteira e colunista do New Statesman. Cadê? Calma aí, só um minuto, só deixa eu ajeitar uma coisa das configurações, perfeito. E Alex Kalinikos, secretário do Partido Socialista dos Trabalhadores, SWP, que é a sigla em inglês, de filiação trotskista. A troca de mensagens começou em 24 de dezembro, com uma coluna intitulada, a gente está então em 24 de dezembro de 2010, Fora a Velha Política, na qual Penny criticava o partido e sua forma de engajamento em relação aos manifestantes. Então, 2 pontos. É provável que,
Mesmo depois de um ataque nuclear, as únicas formas de vida restantes sejam baratas e vendedores de cara feia do Partido Socialista dos Trabalhadores. Surpreendentemente, o jornal ainda é vendido em todas as manifestações a jovens cyberativistas, para quem o próprio conceito de jornal está quase tão ultrapassado quanto a noção de unidade ideológica como base para a ação. No artigo, Penny contrastava um movimento estudantil jovem, sem líderes, uma hidra de Lerna, e aí não tem essa explicação, mas hidra, aquele bicho, né, de 7 cabeças, aí você corta uma, crescem 2 no lugar, enfim. Cujas mídias favoritas eram o Twitter e o Facebook, com a velha esquerda burocrática, centralista e preguiçosa condensada na forma desatualizada de um jornal e na agressividade de seus vendedores ambulantes. Em sua resposta contundente, Kalinikus criticou a ilusão de novidade absoluta de Penny. Os protestos estudantis têm sido, sob muitos aspectos, formas tradicionais de ação coletiva. É verdade que a internet, em particular o Facebook e outras mídias sociais, surgiu como um meio de comunicação e mobilização muito poderoso. Mas o que eles ajudaram a realizar foram demonstrações que confrontaram as forças e os símbolos do Estado britânico, não no cyberespaço, mas nas ruas. A discussão entre Penny e Kalinikus ilustra bem o debate público acerca do impacto das mídias sociais nos movimentos sociais contemporâneos. Nas intervenções de Penny, encontramos uma série de ideias-chave que vieram caracterizar o modo pelo qual ativistas contemporâneos entendem a mudança de velhas para novas, formas de ação coletiva, facilitada pelas inovações tecnológicas. Por causa da disponibilidade das mídias sociais contemporâneas, ativistas como Penny defendem que movimentos sociais podem não ter lideranças e ser horizontais e espontâneos. Não precisam mais enfrentar a questão da unidade, tão importante para os dinossauros do Partido Socialista dos Trabalhadores, que parecem estar presos à era de Gutenberg. A maioria dos estudos produzidos nos últimos anos sobre o impacto das novas mídias na sociedade contemporânea e no ativismo em particular seguiam uma linha de raciocínio semelhante. Muito diferente do que a gente tem hoje, né? De um lado, existem ativistas, principalmente digitais, que reforçam esse papel crucial da rede social, não mais como um modelo de produção horizontal, né? Mas como modelo de conquistar mentes e corações. Porém, as pesquisas relacionadas às mídias sociais alertam para várias questões, né? Seja pela concentração de dados, seja pela venda desses dados, seja pela própria relação do computador principal, dos computadores principais, que são as bases, como por exemplo é o Vale do Silício, seja para as questões também de vício, saúde mental e por aí vai, né? Enfim, são vários os pontos que a gente tem, mas óbvio, principalmente para crianças e juventude. Eles afirmam que a internet permite relações mais flexíveis, possibilitando que indivíduos interajam sem a necessidade de coordenação central ou em sentido de unidade na exibição da ação coletiva. E aí é isso, eu volto a dizer, assistam o documentário de Adam Curtis para ver no momento que surge a internet, mais ou menos, né, o início do que ela vinha se desenvolver para ser hoje, o que a galera já discutia naquela época, para vocês terem uma ideia de como meio que parece que, embora de forma diferente, a gente esteja preso no mesmo ponto, e no meio de tudo isso, existem pessoas tentando costurar as relações para a gente pensar nem só de um lado nem só de outro, que é um pouco do debate que já estava no Paulo Gerbaldo aqui, né? O que é bem interessante. Essa narrativa também é exemplificada pelo relato de Paul Mason sobre os movimentos de protesto contemporâneos, descritos por ele como em rede e seus ativistas como horizontalistas. Em seu livro Why It's Kicking Off Everywhere, Por que tá chutando para todo lado, de 2012, não é bem isso, né? Eu tô traduzindo óbvio, bem do bruto, né? Existem 118 ocorrências da palavra rede. Há poucas dúvidas de que a ideia de protesto em rede esteja atingindo seu clímax no debate sobre ativismo contemporâneo. Mas é essa realmente a melhor imagem para capturar a dinâmica da mobilização dos movimentos sociais contemporâneos e o papel desempenhado pelas mídias sociais nesse processo? Como alguém que se considera um libertário, de esquerda e que participou das campanhas de ação direta, tenho poucas dúvidas em relação a simpatizar com Penny Mason ou Kalinikus, né? Simpatiza com Penny. Acho que a própria linguagem que ele usa já demonstra isso. Porém, depois de anos ouvindo os termos horizontal, aberto, em rede, pairando nos círculos ativistas, fiquei cada vez mais desconfiado não só deles, mas de toda a ideologia do horizontalismo. E aí ele cita Juris em 2008. Eu vou marcar aqui do como alguém para baixo, né? Marcar aqui para vocês. Porque é interessante que aí ele traz algo que no começo eu achei que ele fosse até um marxista-leninista, mas agora ele se coloca enquanto libertário, né? O que acaba sendo bem interessante. Mas dentro dessa perspectiva que busca entender de que
há realmente uma saturação de certas coisas pensadas a partir dos movimentos sociais, partidos, organizações e por aí vai. E uma saturação que geralmente tenta prender meio que o movimento realizado pela própria definição conceitual da palavra. E eu gostei de ler um pouco do Steve Biko, de estar lendo a Silvia Kusikank, que ela fala, a palavra não diz tudo. A palavra não é tudo, e a palavra sem ação não significa nada. Isso daí desde Lenin, né? Mas para a gente entender que pouco importa realmente as caracterizações. Até porque, pelo que os dois disseram, seja o Kallinicos, seja a Penny Mason, a gente poderia olhar e falar, tá, mas isso daqui se encaixa melhor do que isso daqui, tal, sei o quê, mas as duas coisas se encaixariam para definir o que estava acontecendo. De certa forma, óbvio. Aí a gente vai fazer um debate de ideias e de ação prática para entender melhor. Realmente, não, ó, a galera que estava aqui, pelo menos era uma galera disso, independente do que o outro lado fale, a galera disso, ponto. Né? A ação e esse rolê que coloca é isso. Mas é um pouco mais complexo do que simplesmente afirmação e só ser assim, entendeu? É o se chamar de assim. Estou convencido de que essa ideia tende a obscurecer as formas de organização subjacentes à ação coletiva contemporânea e as formas de hierarquia, ou hierarquia de engajamento, se a gente estiver falando de redes, que continuam a existir também dentro de organizações informais, como movimentos sociais contemporâneos. Beleza? Então continua grifando até aí, pelo menos eu continuei. A ideologia do horizontalismo obscurece o fato de que o processo de mobilização é constituído de desequilíbrios e relações assimétricas entre aqueles que se mobilizam e os mobilizados, entre os que lideram os processos e os que os seguem. Eu acho que tem uma coisa, tá? E eu vou. Eu gosto de que ele utilize esse conceito de ideologia, porque é uma coisa que eu faço uma. É como eu estabeleço uma crítica, seja a esquerda petista, seja a esquerda radical, anarquistas, e óbvio, é uma autocrítica, inclusive dentro dos espaços de militância dos quais eu compus, né? Mas de que existe essa ideia de um mundo perfeito, uma idealização extrema de como as coisas são e vão ser. Ou de como elas deveriam ser e a gente teria que agora já ser perfeitos, não contraditórios e tal, não sei o quê. E eu acho que ele abre um bom argumento para a gente entender como, na verdade, esses processos de desequilíbrio, né, de constituição e desconstituição, de continuidade e ruptura, eles são processos que estão passando justamente por essas grandes contradições que são indivíduos, coletivos, construções coletivas. Né? Eu acho que é um pouco disso. E óbvio, além da própria relação de cima para baixo, que, querendo ou não, a gente vive em uma grande maioria, e pelo menos acho que é que meu público ele tá bem dividido atualmente, né? Mas uma boa parte desse público da militância, e aí eu, né, olhando para São Paulo, nasce na pedagogia hegemônica, né? Nasce na pedagogia neoliberal. Então, também tem isso, né? Além disso, essa ideia remete a uma ação, uma imagem da ação coletiva como um processo estático. Ignora o caráter dinâmico que associamos ao conceito de movimentos sociais, o fato de serem coisas que se movem, como é evidentemente a etimologia dessa noção sociológica em vários idiomas, do árabe ao alemão, passando para o inglês. E aí, né, eu tive aula com uma professora, por exemplo, que falava que na verdade não são novos movimentos sociais, talvez não sejam novos, né? Talvez sejam antigos que se moveram e se transformaram. Perfeito. Ainda assim, a ideia é de algo diferente. Esse é o ponto. Porque é isso, porque não é estático, porque a gente tem atualização, por isso que tem congressos, por isso que tem reuniões, por isso que se atualiza, programa constantemente, é por isso que tem debates, é por isso que tem crítica, autocrítica, e por isso que a gente recai sobre contradições. E é por isso que a crítica, ou enxergar o problema, não é olhar e falar, foda-se, tem que descartar isso daqui, mas é olhar e falar, opa, a gente enfrentou um limite aqui, vamos ultrapassar esse limite? Se sim, a gente ultrapassa, se não, aí sim você pensa no descarte. Enfim, são coisas diferentes, né? E óbvio, né? Essa atualização, essa discussão, ela também não vai se dar do dia para noite. A gente tem que também deixar de ser imediatista. Mas, enfim, papo para outro dia, porque a gente tá cansado também, eu entendo. Não é olhando e falando, você tá errado por fazer isso. Não, porque eu também já fiz assim, já fiz assim. E às vezes acontece, né? É exatamente esse ponto que eu quero colocar. Há, contudo, uma crítica mais fundamental, né, eu não estou criticando só o horizontalismo, diga-se de passagem. Há, contudo, uma crítica mais fundamental que precisa ser dirigida ao imaginário do horizontalismo, com ênfase na descentralização e na multiplicidade redutível, né? Que essa ênfase, e aí é uma coisa que acontece numa perspectiva neoliberal e não está só no horizontalismo também, de que a identidade individual múltipla e diferente é o centro de ação.
E aí a pessoa se torna o próprio centro, né? E aí quando ela deixa de ser o centro, a gente recai sobre um problema. E aí, óbvio, né? A crítica disso passa a ser feita principalmente por grandes dirigentes para não perderem seus cargos e para defender uma posição, mas que é uma posição que é meio que a mesma coisa, só que disfarçada de uma ideia de classe, né? Enfim. A crítica se volta para o fato de que o processo de mobilização envolve, principalmente, um processo de reunião ou assembleia de indivíduos e grupos em torno de algo que eles compartilham em comum. O que une é o comum. Esse resgate do comum é uma coisa que eu, inclusive, estou enfrentando bastante em alguns textos, em algumas linhas teóricas, que eu não tinha muito contato, e estou tendo mais contato agora, assim, né? Já tinha passado na minha frente, mas eu não tinha prestado atenção. Embora esse recurso seja indiscutivelmente comum a todos os movimentos sociais, é importante, no caso dos movimentos populares, dado a sua tentativa de mobilizar um círculo de ativistas diverso e disperso sob o nome de povo. E aí, agora, eu vou grifar aqui imaginário, vou grifar horizontalismo, vou grifar movimentos sociais, movimentos populares e povo. Esse aspecto foi muito bem ilustrado pelos movimentos de 2011, que construíram protestos massivos em longo prazo, semelhantes a rituais de reunião popular nos quais um ativismo antes disperso se funde no ator coletivo. É engraçado, né? Porque não é um movimento onde várias pessoas que estavam lá decidem se horizontalizar. Muito pelo contrário, é um movimento que parte, inclusive, de pessoas que não estavam lá e decidem ir lá para formar essa força coletiva, né? E isso muitas vezes é descartado. Isso é interessante para a gente olhar, por exemplo, de uma forma crítica e com profundidade necessária para o que está acontecendo no Nepal. Não tô aqui para falar porque eu não manjo nada, tô lendo, tô tentando entender, ainda tá muito confuso, eu acredito que inclusive pra galera de lá, ninguém sabe muito bem o que vai virar isso, né? Até porque né? Vamos lá, o básico que se sabe até agora, né? A eleição aparentemente está acontecendo pelo Discord, embora ainda, pelo que eu vi, tem uma proposta para isso virar algo legal, ou seja, para ter um outro tipo de votação, né, formalizado pelo Estado. E aí a gente pode, por exemplo, inclusive questionar quais são as autoridades, seja do Estado ou seja de uma própria plataforma hegemonizada que também não tem acesso para todo mundo. Enfim, sabe, de você colocar essas questões, né? Mas a pessoa que aparentemente está sendo eleita quer dizer, que já foi eleita, né? De acordo com o site de notícia, eu estou afirmando assim porque é isso, né? Tudo muito volátil. É uma pessoa que estava na luta dos comunistas e que, por causa disso, virou ministra de Justiça, né? E é uma mulher, e é a primeira vez que coloca uma governanta mulher, enfim. E aí você tem várias coisas para olhar e falar: opa! Essa análise é uma boa coisa para a gente buscar entender certos aspectos de lá. Só dizendo isso. Ao enfatizarem a multiplicidade, os teóricos da rede negligenciaram a importância contínua da questão de unidade e do companheirismo entre os participantes. E aí tem algo que eu gosto de usar, né? E que eu estava lendo a Lélia Gonzalez falar sobre isso, quando ela fala sobre feminismo negro, que ela fala, né? O ponto principal não é que o feminismo negro vai colocar uma pirâmide de opressão. É que, se a gente fala desses problemas, a gente abarca todos esses. E o grande ponto que o que diferencia a gente dos movimentos liberais, principalmente quando ela fala, né, ela está fazendo uma crítica aos feminismos liberais e ao dito feminismo radical, e no mesmo lugar que ela defende a luta palestina, eu acho isso muito foda, porque é algo que não é dito sobre ela, que ela xinga o feminismo radical, xinga o feminismo liberal, exalta a Palestina e fala: a grande questão do feminismo negro brasileiro é a solidariedade. Não só com as mulheres negras, mas com todos os setores oprimidos. É isso. Em minha opinião, essa questão continua a ser tão relevante como sempre na área das mídias sociais. De todo modo, a multiplicação de canais comunicativos e a individualização de nossas interações mediadas, sintetizadas pelas popularidades das mídias sociais, tornam essa questão mais urgente. E aí ele já estabelece um ponto que para mim é o ponto crucial, tá? Os canais comunicativos se multiplicam, dispersa tudo, mas as interações mediadas e sintetizadas são individualizadas. Esse, para mim, é o X da questão. Inclusive, às vezes, quando a gente não tenta, né? E eu presenciei muito isso dentro de movimentos sociais e partidos políticos, no qual a gente tentava estabelecer uma comunicação, né? De que a pessoa que comunica se torna a cara e encarna o que é o partido. E aí, quando tem qualquer coisa contra essa pessoa, queira ela ou não,
surge um grupo de pessoas que já ficam... Enfim, isso acontece também. E tudo bem, faz parte, novamente, né? É uma crítica que não é para olhar e falar, não façam isso. Não, acontece. É só pra gente pensar quando isso acontecer. Nesse capítulo, quero abordar criticamente esse discurso libertário do horizontalismo, além de desenvolver uma estrutura conceitual para analisar o papel das mídias sociais no processo de mobilização. Vou grifar aqui, porque ele está explicando o que ele vai falar. O ponto de partida é uma discussão de dois principais conceitos que fundamentam esse discurso: as metáforas de rede e enxame, empregadas por Manuel Castells e Hartnegger. Gente, eu sei que é meio fora, tá? Mas eu trabalhei com isso no livro, no episódio Ascensão da Extrema-Direita, alguma coisa assim, o episódio 2021, 2022, lá na Caverna, que eu busco trazer... Puta, não vou nem mostrar esse livro, na verdade. O André Kuríbico, que é o cara lá da Rússia, que ele fala sobre guerra híbrida, tá? E aí ele traz as teorias militares e da extrema-direita que fundam aqui no Brasil o pensamento do Olavo de Carvalho, mas que vem lá dos Estados Unidos, que fala sobre redes e enxames, tá? Em contrapartida, no episódio sobre as comunas da Venezuela, a gente fala sobre um bairro criado no formato dos enxames de abelha, das colmeias de abelha. Não de enxames, de colmeias. Eu acho que é interessante a gente pensar nessa diferença, tá ligado? Acho que são dois episódios que se afastam e se congregam de certa forma. Esses autores identificam corretamente uma condição de dispersão como característica fundamental da experiência espacial nas sociedades pós-industriais. Então, aqui e grifar aqui, né? Ele se opõe ao imaginário industrial da massa e da multidão, visando promover novas subjetividades que escapam à reductio ad unum, a fusão dos indivíduos num ator coletivo. O limite dessa linhagem teórica é que ela aceita a dispersão e o individualismo como dimensões constitutivas da sociedade contemporânea, e não como ponto de partida no processo de construção da ação coletiva. Então, e aí é esse o ponto, né? Um ponto onde o liberalismo ele é aceito como fundacional para a gente construir essa outra sociedade, ou para a gente enfrentar o que a gente está enfrentando, e outro como os indivíduos para compor a ação coletiva. Enfim, eu espero trazer alguma coisa depois, é que eu tenho que voltar para alguns textos, tá? Que fale sobre isso, porque eu já li sobre isso, mas novamente, eu vou precisar fazer essa busca e passar esse pente fino para trazer exato para vocês, tá? Óbvio, se tiverem dicas, comentários, perguntas, opiniões, mandem aí. Os riscos que enfrentamos numa sociedade de rede de multidões são visíveis pela dispersão e pelo isolamento que dominam a paisagem urbana, assim como pelo perigo de isolamento inerente às mídias sociais, com tendência a exacerbar a dinâmica de fragmentação social. Por si só, as mídias sociais não permitem que a ação coletiva se desenvolva automaticamente, sem que se tornem canais para a construção de identidades comuns e de redes robustas de solidariedade e confiança. E pelo menos foi assim durante um tempo, hoje mais voltada para o indivíduo do que para uma rede de solidariedade, né? Mas durante determinado momento é isso. Por que as pessoas iam para a rua? Porque você tem confiança e solidariedade. E aí, o que você cria nas redes sociais, que é o que o Elon Musk faz? Medo, ódio e violência. Vocês entendem que elas não estão neutras ali? E que a gente, embora utilize elas, tem que saber também desses riscos? Com base no trabalho de uma série de autores, incluindo Zygmunt Bauman, Hannah Arendt, Alberto Melucci, Ernesto Leclau, Chantal Mouffe, desenvolve um entendimento alternativo do processo de mobilização, baseado na noção de assembleia ou reunião, em vez de rede. Afinal, também é objeto de estudo dele, né? No entanto, a dispersão espacial que caracteriza o espaço social contemporâneo, com seu medo de multidões, e aí ele cita Davis, 1992A, vamos ver quem que é. Mike Davis, Ecologia do Medo. Não, ele está citando Mike Davis em A Militarização do Espaço Urbano. Perdão. Mike Davis torna esse processo de reunião problemático, o medo de multidões torna esse processo de reunião problemático, requer práticas complexas de mediação simbólica e tecnológica, né? E, novamente, é um processo que também a gente vê hoje, a gente sente hoje, basta você ver, enfim, principalmente pós-pandemia, tá? A gente não pode negar esse
momento que a gente viveu. Ao conceituar esse processo de mediação da montagem física por meio da noção de coreografia de assembleia, propus a hipótese de que a ação coletiva nunca é de todo espontânea, uma vez que essa espontaneidade pura não existe. Na verdade, na ausência de uma estrutura de organização formal, a ação coletiva é sempre estruturada pelas formas de comunicações responsáveis por definir o cenário para sua exibição. Ou, ainda que essa espontaneidade não significa uma ausência de organização, né? Tendo em vista que a gente pode brincar um pouco com a palavra espontaneidade, aqui eu utilizo um pouco de Rosa Luxemburgo, né? Porque ela é caracterizada como espontaneísta por causa disso, mas ela não fala sobre a falta de organização, muito pelo contrário, ela fala sobre a ação das organizações nos momentos onde as coisas são espontâneas, no momento onde a luta explode, onde às vezes a gente age, e isso não é ruim, tá? Não é ruim, muito pela raiva. Então, por exemplo, quando a gente começa, eu vou aproveitar que a camarada Jéssica Gurgel publicou na Clio Operária um texto sobre o que foi 2021 e o que rolou ali do... Nossa, foi muito feio, só de lembrar, né? Mas o que rolou ali do... Nossa, é até difícil falar, porque realmente eu li esse texto hoje, né? E tem um quê aqui de que machuca, né? Mas o que foi a chacina de Jacarezinho. Porque a partir dali a gente tem a comunidade no mesmo dia bloqueando as ruas e depois a gente começa a tomar as ruas pelo Brasil todo. No momento no qual as organizações formais entram e estruturam tudo, a gente perde a nossa chama de revolta, mesmo assim, né? Mas, e aí ao mesmo tempo que a gente entende isso, quando você começa a olhar o que começa a acontecer a partir dessas relações, e como aconteceu em vários lugares, como por exemplo aconteceu depois do massacre de Paraisópolis, você forma organizações. E geralmente essas organizações que puxam as coisas. E essas organizações que têm ali o direito e o respeito e a legitimidade de conversar com os moradores e as moradoras do próprio quebrada, do próprio território, para olhar e falar, ó, a gente vai fazer isso. Se vocês quiserem, cola lá com nós. Entendeu? É disperso? Mas não tem uma ausência de qualquer estrutura ou de qualquer organização. Na verdade, tem uma estrutura e uma organização. Só que às vezes é menos formal, ou às vezes é menos restritiva, ou às vezes também a gente está na revolta e sente que é a hora de deixar ela explodir. Rede sem centros. Quando ativistas contemporâneos, como Laura e Penny, descrevem movimentos sociais como agregados horizontais sem líderes, em geral, o fazem recorrendo à linguagem das redes. Nenhum conceito foi tão influente na captura do impacto das novas mídias do ativismo quanto testemunhado pelo grande número de ocorrências no terreno do discurso ativista contemporâneo. O conceito em si não é tão novo. Desde os tempos do filósofo francês Saint-Simon, pelo menos, que fantasiou sobre redes de canais que unissem toda a Europa, ele tem sido usado para evocar um imaginário de modernização e conexão social. E hoje existe uma ideia, né, de desenvolvimento tecnológico, industrial, que ainda prevê isso, né? Além disso, desde a década de 60, o termo tem sido usado na sociologia em relação à dinâmica de grupos, amigos, parentes, colegas e companheiros. Mas foi com Manuel Castells, nosso sociólogo catalão, que popularizou o termo entre ativistas contemporâneos, transformando-o de uma categoria analítica, quase técnica, numa metáfora especial abrangente para descrever a morfologia das sociedades pós-industriais. E por isso que o nome do livro é Mídias Sociais e não Ativismo, Mídias Sociais e não Redes Sociais? Fica aí a questão. Usado para expressar a ideia de flexibilidade crescente de descentralização, o conceito logo se tornou um ponto de referência padrão para muitos autores que estudam o impacto das novas mídias no ativismo contemporâneo. E aí vem, olha que interessante, para a extrema-direita, né, pelo menos dos caras que eu estudei, o conceito de rede, ele é um conceito que tenta trazer essa aparência, mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente hierárquico. A ideia é fazer com que sintam que ali embaixo que está surgindo as ideias, quando na verdade elas estão surgindo de cima para baixo. É bem interessante pensar por esse lado também, tá? De aparência e conteúdo. Forma e conteúdo, enfim, não sei. Tô só jogando, né? Novamente. Aqui eu tô analisando no frio com vocês, tá? Quer dizer, no quente com vocês. Aqui eu tô lendo agora também e jogando ideias, jogando perspectivas, pensando. Em essência, a tese proposta por Castells afirma uma mudança histórica das estruturas piramidais características das organizações burocráticas, empresa, partido e Estado, para a estrutura em redes.
Para o autor, as instituições econômicas, sociais e políticas sólidas e rígidas da sociedade de massa, bem descritas por Marx e Weber, deram lugar a estruturas mais flexíveis e adaptáveis. Isso, antes de mais nada, é consequência da inovação tecnológica. A revolução da microeletrônica, a partir da década de 60, criou as condições necessárias para novas formas de comunicação e cooperação, que não exigiam mais coordenação central. Tais mudanças societais investem em diferentes atividades sociais, da economia aos movimentos sociais, passando pelo narcotráfico, toda a sociedade é reestruturada segundo o modelo de redes. O neoliberalismo funciona muito certo, né? Porque ele dá esse destaque para o indivíduo também, né? E aí eu volto a dizer, assistam Adam Curtis, assistam os documentários dele, velho. The Century of Self, né, o século do eu, do ego, de mim, enfim. Não temos uma definição exata e nenhuma definição funciona bem, tá aí para mostrar um pouco disso. Assistam. Essa descrição do desenvolvimento de tecnologias de rede também influencia o funcionamento da chamada Web 2.0. As mídias sociais, em particular, são caracterizadas por um alto grau de interatividade pelo foco no conteúdo criado pelo usuário. Na prática, isso significa que os usuários também são, em grande parte, produtores em interações comunicativas. E diga-se de passagem, tá? Trabalhadores quer dizer, trabalhadores não, tá? Escravos sociais que produzem dados, conteúdo, interação, que estão a todo tempo facilitando como os próprios dados ajudam a ler a gente, né? Aquela porra do Donald Trump, do fascista do Donald Trump, né? De utilizar os joguinhos do Facebook para você conseguir analisar as pessoas. Entendeu? Umas coisas, inclusive, que parecem muito de boa. Até esses dados estão sendo utilizados. Então você tem noção de quais dados seus estão sendo utilizados? Inclusive, sem querer. Né? Não só dos momentos que você está acessando alguma mídia social e publicando algo. As mídias sociais tipificam a natureza da cultura participativa, que Henry Jenkins sugere ser uma característica subjacente do cenário da mídia contemporânea, no qual as pessoas não estão mais somente posicionadas no fim dos processos de comunicação. 2006, aí. Castells descreveu esse cenário da mídia como dominado por um paradigma de autocomunicação em massa, no qual indivíduos e grupos podem transmitir suas mensagens para grandes audiências. Isso daí é o Castells. Para ele, o advento da autocomunicação em massa carrega a promessa de autonomia baseada em estruturas burocráticas e no aumento das possibilidades de engajamento político e social vindo de baixo. Em um momento foi isso, né? E depois deixou de ser. Ela serviu mais para desestruturar a gente do que tudo, né? Embora no momento... que é isso, né? A gente nunca faz uma avaliação de que as coisas não seguem uma linearidade. Eu acho que é um pouco dessa brisa, né? De que a gente colocou um otimismo nas coisas, sempre que alguma coisa dá certo, sem ignorar que as coisas têm uns limites, que as coisas têm contradições, que a gente tem contradições, que a gente tem limites também, né? E de que essas coisas uma hora podem se esbarrar. E a gente... não necessariamente que a gente precisa estar pronto, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Mas justamente para isso que existe essa fita de que a gente precisa ter teoria, a gente precisa ir atrás, a gente precisa estar sempre muito atento com o que a gente está fazendo. Até o momento em que prática e teoria possam se fundir, que é o nosso objetivo, né? A discussão de Castells ressoa na ênfase em autodeterminação e autogestão apresentada pelos movimentos culturais das décadas de 60 e 70. O próprio Castells observa que, além do surgimento de novas tecnologias, o paradigma de rede foi nutrido pela cultura libertária e participativa inaugurada por novos movimentos sociais, como o ambientalismo, o feminismo e o movimento estudantil. Pausa, tá? Porque aí, fazer um parênteses, porque é interessante, porque nesse momento, a gente tem alguns pontos interessantes acontecendo, tá? Que são as lutas da América Central, as lutas da América do Sul. A gente teve, até os anos 70, as lutas dos Estados Unidos, né? Tudo bem, ele, lógico que segue em 70 e pouco, né? Mas principalmente até ali. A gente também tem Vietnã até 75 e tal. Mas a grande maioria dessas redes, a África do Sul, é fora desse vínculo de rede, né? Mas é num vínculo organizativo de partido e organização política para enfrentamento do imperialismo e do colonialismo. Aí eu abro um parênteses do parênteses, né? A gente também precisa fazer uma avaliação entre centro e periferia.
e aonde o centro toca e como ele toca, né? Porque, por exemplo, o Egito se encaixa nesse processo. Saca? Crucial nesse contexto é a ênfase na horizontalidade da centralização, uma vez que, por definição, uma rede não tem centro. E esse é o ponto no qual... Primeiro, essa frase é totalmente errada, tá? Principalmente se você olha para uma rede que é criada por alguém. E por alguém que coordena. E por alguém que define o que essa rede vai pegar. Ou o que essa rede vai conectar. Que não necessariamente é o coletivo que decide. Para ele, essas novas formas de cooperação em rede emancipam os grupos sociais da lógica de comando de cima para baixo e da necessidade de líderes. Eu tô lendo o Ademar Bog, ele critica a analogia do prédio do Althusser, e eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Tipo, talvez a ideia não fosse de toda errada, mas você se apega tanto numa analogia que ignora o concreto. E aí você olha e você fala, não, mas se a gente chama isso de rede e a rede funciona assim, então é isso, ela não tem o centro. Pô, desculpa, uma rede ela só se mantém na parede se você tiver aqueles pontos fixos. E eles têm que ter uma distância, a rede tem que ter um tamanho. Enfim, sabe? Eu não tô aqui pra falar que a rede então é assim, eu tô aqui pra falar que uma rede não tem centro não quer dizer porra nenhuma. Não quer dizer absolutamente nada. Tendo em vista esse elemento anti-autoritário, não surpreende que a linguagem das redes tenha sido adotada com entusiasmo por grupos ativistas dentro do emergente movimento anti-globalização, ou, de maneira mais positiva, alter-globalização. E aí é uma galera que se divide um pouco, tá? Porque tem uma galera desse movimento anti-globalização que eu conheço, pelo menos, que por causa do movimento de globalização, na verdade foi um pouco depois dele, tá bom, se torna de uma linha mais muitas vão pro marxismo-leninismo, mas um pouco mais hierarquizada, né? Interessante, tá? Preciso pensar um pouco disso. David Graeber provavelmente estava certo. Olha o David Graeber sendo citado aqui. Eu vou grifar ele, porque eu preciso ler ele, tá? David Graeber, eu grifei só o nome e o ano do livro, não grifei a passagem ainda, porque eu não li. Provavelmente estava muito certo quando observou que, embora muitos do movimento não se definissem como anarquistas, o anarquismo é o coração do movimento, sua alma, a fonte da maior parte daquilo que é novo e esperançoso nele. E, realmente, boa parte das pessoas que eu conheci, pelo menos nesse momento, no Brasil, óbvio, eram, na época, pelo menos, anarquistas, ou viraram anarquistas, né? E aí uma pequena parte fez o inverso. Enfim. Desde o início dos protestos em Seattle, em 1999, o movimento anti-globalização foi marcado por uma estratégia libertária na auto-organização e na ação direta. Para esses ativistas, o imaginário das redes passou a fornecer um termo de referência útil para definir formas flexíveis e anti-hierárquicas de organização, num momento marcado pela difusão da internet como importante plataforma para a comunicação de protesto. E-mails, listas de servidores, sites do centro de mídia independente, fóruns tornaram um conjunto de ferramentas comunicativas em uma nova maneira de fazer política, entre aspas, cuja lógica fundamental era a rede. Em artigo publicado na Socialist Register, a jornalista canadense Naomi Klein, ó a Naomi Klein aqui aparecendo, vou grifar o nome dela porque eu quero ler ela. Eu vou grifar esses júris também, porque o autor usa muito a definição dele, tá? Eu vou grifar, né? Eu grifo esses nomes de pessoas que eu não li, geralmente para eu comprar o livro. Quando eu tenho o livro, eu geralmente puxo uma anotação e falo, ler esse livro. Escreveu a relação entre o movimento e a internet nos seguintes termos. Em vez de um único movimento, o que está surgindo são milhares de movimentos vinculados entre si, como os links que conectam seus sites na internet. Essa analogia é mais do que uma coincidência. É, de fato, a chave para entender a natureza mutável da organização política. Embora muitos tenham observado que os recentes protestos em massa não tenham sido possíveis sem a internet, o que foi subestimado é como a tecnologia comunicacional que facilita essas campanhas está moldando o movimento à sua própria imagem. Graças à internet, as mobilizações podem se desenvolver com pouca burocracia e uma hierarquia mínima. O consenso forçado e os manifestos rebuscados estão ficando em segundo plano, substituídos por uma cultura de troca de informação constante, pouco estruturada e por vezes compulsiva. E aí a gente tem um momento de desagregação, né? Onde a gente não consegue mais se manifestar, onde a gente não consegue formar um mínimo de consenso, porque o mínimo de detalhe já faz com que eu te odeie, eu te repila, eu não queira andar com você. Tanto enquanto indivíduo, quanto é assim que eu vou caracterizar toda a sua organização. Saca? Existe uma fita dentro do conceito de teia, e ao invés de usar a teia pensando numa teia da aranha, eu vou usar a teia pensando o que está sendo construído
dentro de uma ideia política de teia, tá? Falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês, pelo menos como eu enxergo, tá? E óbvio, uma parte disso vem da articulação da teia dos povos, mas não só. Afinal, não é a única teia que existe nem no mundo. Eu acabei de descobrir, eu descobri esse ano, uma teia de comunicadores, por exemplo. Assim como a teia irmã do Maranhão, assim como a teia da Bahia é diferente da teia dos outros estados, embora se articulem conjuntamente por entender esse processo. E é um pouco disso que eu tô falando, né? A ideia é você construir laços que ajudem a se fixar. A partir desses laços, você consegue juntar com uma outra teia que está do lado. E juntar não é englobar e fazer a mesma coisa, mas é dar suporte. É fazer o que é solidariedade. É você promover uma autonomia, promover uma soberania e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas, outros grupos, outros coletivos a também promoverem isso. Né? E lembrando que autonomia e soberania, sempre que eu utilizar, não estarei falando nunca de você ter um bom emprego, de você ter um curso foda, de você ser um pesquisador do caralho, de você ter milhares de pessoas na rede social. Eu estou falando sobre você, coletivamente, construir espaços que ajudem a resistir contra a exploração e esse esmagamento do capitalismo. Mais ou menos isso, de forma bem resumida. Um pouco disso, assim. O movimento antiglobalização veio a ser visto e a ver a si mesmo como um reflexo de sua estrutura comunicacional, o que em movimentos anteriores teria sido chamado de grupos, associações ou coletivos, agora frequentemente recebe o nome de redes de forma a expressar sua adesão a esse novo modelo de organização. E aí vem agora um processo de autocrítica que eu acho que faz muito sentido colocar nesse momento, tá? Quando eu começo o processo de comunicação, é um momento onde os comunicadores começam a ter um impacto maior do que a rede difusa e dispersa de usuários de internet. Então você já começa a criar certas hierarquias que, obviamente, já vinham surgindo antes. Porém, e aí, essa é uma discussão que eu tenho levado há muito tempo em vários lugares e com vários setores. O ponto é, comunicação, agitação e propaganda não são necessariamente liderança. Não são necessariamente projeto político. Não são necessariamente organização. Elas são uma parte fundamental. Mas enquanto a gente for trabalhar ela como a parte fundamental, e não que a organização ela é toda fundamental, desde como a gente vai comer amanhã, até como a gente vai comunicar para as pessoas de que isso é possível, até como a gente vai congregar pessoas para que elas venham aqui e entendam o que a gente está fazendo, até como a gente vai cuidar da segurança das pessoas que compõem esse espaço. Tudo na organização é fundamental. Agora, a gente vai trabalhar a comunicação pensando como a gente faz posts, como a gente faz vídeo, como a gente faz com que essas informações circulem. Enfim, são vários aspectos da comunicação, inclusive, que precisa ser destrinchada. E que a gente não destrinchou ainda. É óbvio, é muito complexo. Mas antes, sem essa definição, a gente já fazia isso. Por que agora que a gente define é tão difícil de fazer? E essa é a pergunta do episódio de hoje. Só vim aqui pra deixar vocês malucos, né, gente? Desculpa. Perdão. O nível de popularidade do paradigma da rede dentro do movimento antiglobalização pode ser apreciado pela leitura do relato etnográfico produzido por Jeffrey Judis. Ele próprio, aluno de Manuel Castells, que é o cara que ele está citando agora, né? Judis desenvolve sua análise sob o ponto de vista de grupos de ativistas em Barcelona e analisa os protestos em Praga e Gênova, afirmando que a lógica da rede está no cerne da política desses novos movimentos, que praticam uma política sem líderes, baseada na tomada de decisões de forma consensual e na participação. Determinante para sustentar esses valores é o investimento na produção e na circulação de informações, como mostram as práticas do Indie Media Culture Jamming, comunicação de guerrilha e desobediência civil eletrônica. Marcar aqui. Para Juris, abre aspas, expandir e diversificar redes é mais do que um objetivo organizacional concreto. É também uma meta política altamente valorizada. As redes são, então, um ideal emergente,
a prefiguração de uma sociedade autoproduzida, autodesenvolvida e autogestionada, um modelo para reorganizar a sociedade na direção de uma utopia informacional. Eu acho que é muito, inclusive tem uma analogia pra gente fazer, agora a gente vai fazer uma analogia legal, tá? As redes sociais, então, seriam esse ideal emergente, né, de uma sociedade autoproduzida, autodesenvolvida, autogestionada, assim como é a soberania nacional. A diferença é que a soberania nacional descarta a existência de um Estado que garante a propriedade privada, a extração de mais valor, a exploração e a dominação por consequência, assim como essa lógica das redes descarta quem manda, quem é dono, quem controla, quem cria os códigos. Vocês entendem? Que, na verdade, o que se configura é o mesmo paralelo. Óbvio, em um determinado momento, principalmente quando. E aí talvez isso que quebre, né? A ideia não é a rede, mas a ideia são as internets, e inclusive, né, peer-to-peer. E aí a gente vai pensar em modelos locais de colocar informação e coisa do tipo, que são para além da internet como a gente conhece hoje, que é basicamente as mídias sociais. Você tem uma perspectiva diferente, né? Porque você tem uma perspectiva de um certo tipo de controle. Claro, ainda existe uma necessidade de certo desenvolvimento tecnológico. E aí a gente vai ter que discutir soberania tecnológica. Isso não significa que a gente não tem que manjar isso. Só que não adianta a gente manjar como se comunicar nas redes. A gente tem que manjar qual a porra do código que criou essas redes. O que tá escrito ali? Quem que compôs isso daqui? Quem que é o dono? Com quem ele se articula? Para onde vai o dinheiro dele? O que estão fazendo com os nossos dados? Se a gente não estabelecer a totalidade disso daí, a gente está realmente olhando para o nada, a gente está olhando para um vazio e afirmando que é alguma coisa. É isso que a gente fez com o Estado e com a sociedade, né? O problema dessa análise é que, apesar de refletir fielmente o discurso ativista, corre o risco de aceitá-lo por seu valor autodeclarado, como uma descrição empírica do que acontece nas ruas. O espaço de participação do movimento de globalização, ou pelo menos daqueles grupos que Juris chama de movimentos em rede, é descrito como um movimento aberto e horizontal. O próprio Juris admite que nem tudo é tão suave sem atritos quanto esses termos podem sugerir, e que sempre existem obstáculos que limitam possibilidades radicais. Agora eu entendi por que ele cita o Juris. No entanto, parece ignorar o fato de que a presença contínua de hierarquias é menos uma anomalia isolada a ser substituída com perseverança e boa vontade do que um elemento não eliminável do tipo de política informal alimentada por grupos de ação direta. E não só grupos de ação direta, né? Porque, volto a falar, né? Esse paralelo ele vai linkar boa parte da esquerda. E é interessante entender isso, né? Porque aí... E é isso que eu sinto nos espaços de organização. Como comunicador, eu recebo muita informação de muitos lugares, né? Não deixem de passar as informações porque eu tô falando isso, porque eu não tô aqui dedurando ninguém, nem contando essas coisas a miúdes, né? E nem explanando em uma mídia social tudo. Mas as reclamações sempre são muito parecidas. E é isso que me assusta, sabe? De tipo, o erro ele pega diferentes aspectos porque as organizações têm suas diferenças e particularidades, mas o erro pega. E não o erro no sentido de todo mundo erra, não, mas são erros muito similares que pegam de formas diferentes as organizações, mas pegam. E isso que me dá um pouquinho de medo. Sabemos, por acadêmicos ativistas, como a escritora feminista Joe Freeman, que os tipos informais de organização que têm dominado os chamados novos movimentos sociais, desde a década de 60, e dos quais os movimentos em rede contemporâneos podem ser considerados herdeiros, desenvolvem seus próprios tipos de hierarquias informais. E olha que loucura, hoje a gente não pode mais falar de movimentos em rede praticamente, a gente fala de comunicadores, a gente fala de pessoas, a gente fala de indivíduos. Vocês entendem o impacto disso? E aí, até pensando aqui, eu compartilho muito mais conteúdo de pessoas do que dos movimentos, embora eu tenha mudado um pouco isso daí nos últimos anos, nos últimos meses, né? Mas ainda é difícil. Apesar da recusa de terem líderes formais, estruturas organizacionais claras, esses movimentos costumam ser dominados por panelinhas pequenas e exclusivas, formadas em torno de relações de amizade. A falta de estrutura, entendida como uma reação saudável às cidades superestruturadas, se torna uma deusa por si só. Na ausência de estruturas organizacionais formais, redes exclusivas de amizade se transformam em canais de coordenação entre os movimentos sociais, criando novas elites informais. A ideologia da ausência de estrutura se torna, assim, uma forma astuta de contornar a questão da liderança e permite que os líderes de fato permaneçam inexplicáveis, porque invisíveis. Ou visíveis, mas você cria um espaço onde só para fora isso pode ser um problema, né? Mas para dentro não é. E aí foda-se.
Embora eu simpatize com a crítica de júris à política leninista, estou convencido de que a sua confiança em conceitos quase metafísicos, como abertura e horizontalidade, constitui um obstáculo ideológico para a compreensão da dinâmica do espaço de participação contemporâneo. Vou grifar esse parágrafo todo, tá, gente? Vocês sabem como eu sou. É porque é isso, né? Só para vocês terem uma ideia. Em algum momento eu vou revisitar esse livro. Em algum momento eu vou trabalhar com ele em algum projeto e tal, não sei o quê. E essas coisas são muito conectadas. E aí eu tenho que grifar tudo. Tá? Não precisam grifar tudo se quiserem, não precisam seguir o que eu falo, né? Eu não tô aqui para falar, façam isso, pelo amor de Deus. Embora a gente já tenha aprendido que aqui não é horizontal. Isso é uma questão, né? Aqui é hierárquico. Aqui é hierárquico. Esse impasse intelectual é, em grande medida, resultado dessa abstração dos contextos materiais e locais de interação que a linguagem das redes carrega consigo. Como Kevin MacDonald corretamente observa, esse discurso expulsa o corpo e os sentidos, negligenciando a imersão constitutiva dos indivíduos no ambiente físico. Para ele, as redes parecem desencarnadas e muito localizadas numa cultura de simultaneidade, transmitindo uma imagem estática dos movimentos sociais, na medida em que os pesquisadores tentam mapear as redes de maneira que as desencarnam e as localizam num tempo unidimensional. Grifar, então, Kevin MacDonald. E agora eu tô começando a grifar o que o autor indica, porque tô interessado na perspectiva dele, tá? A acusação em relação a Castells é que ele é fundamentalmente um cognitivista, alguém que, junto com Descartes, vê a mente como separada do corpo. Isso é evidente em seu livro, O Poder da Comunicação, no qual se baseia em várias ideias de neurociência para definir a sociedade contemporânea como informada por uma abrangente rede de cérebros, ou rede neural de cérebros. Sua discussão sobre comunicação se assemelha à abstração da ideia de esfera pública de Habermas, que curiosamente ele redefiniu como uma rede para comunicar informações e pontos de vista. O que falta em sua abordagem é o caráter corporal do ativismo contemporâneo, cuja importância é atestada pela variedade de ocupações físicas de locais no Cairo, em Madrid, em Nova York e em centenas de outras cidades. E é interessante, né, que para contrastar com o que é visto dentro de uma perspectiva de redes, e isso é contrastado geralmente por ativistas, embora intelectuais, embora acadêmicos, mas ativistas, como é o caso do Paulo Gerbaldo, vem de uma perspectiva de o que está acontecendo para além do que as pessoas estão dizendo e postando aqui. E esse é o fundamental. O que está acontecendo para além do que está sendo postado? Além do caráter corporal da ação coletiva, sua natureza territorial também é negligenciada. Seguindo sua linha de debate, que remonta a análise de Debord da sociedade do espetáculo, a noção de hiperrealidade, Baudrillard, e o conceito de não-lugar, de Auger, Castells está convencido de que as modernas tecnologias de comunicação acarretam um rompimento com a lógica do lugar. Em sua abordagem da sociedade em rede, o espaço dos fluxos de internet ultrapassa o espaço dos lugares, marginalizando as interações locais e as identidades delas construídas. Por um lado, sim. Por outro lado, ignora outros dois pontos para além do que o autor disse, tá? Um ponto é o lado subjetivo de quem está utilizando a rede. Tá? Isso é muito louco, mas vou dar um exemplo muito básico, tá? Do número de pessoas que, quando está falando com outra, refere-se a ela como se ela estivesse no seu próprio lugar, como se ela estivesse na sua própria cidade, na sua própria casa, na sua própria vida. Isso faz parte também das lógicas de rede, trazer essa confusão. Elas não são para mostrar como um espaço aleatório, embora de certa forma sim. E segundo, você está sem um lugar, tá? Você está na tecnologia e no computador que está, né, nessa nuvem e no computador do bilionário. É lá que você está, vida. Bem-vindo. É aqui que a gente está. Mas como devemos entender a Primavera Árabe, os indignados ou ocupais, se não levarmos em conta o sentido da importância do lugar nas sociedades contemporâneas? Enfim, é lógico que eu vou grifar essa pergunta, né? Porque, gente, é esse o ponto. Não nas sociedades contemporâneas, mas na própria luta por transformação social. Isso, seja com anarquistas, seja com comunistas, seja com os grupos, por exemplo, povos indígenas, comunidades quilombolas e aldeias e por aí vai, e camponeses, que não gostam de comunistas e anarquistas organizados do partido. A questão do lugar está sempre presente. Né? E aí a gente pode pensar, levar para outro ponto, né? Do ponto de discutir, por exemplo, em São Paulo, a questão do transporte urbano, a questão da construção da cidade. O
lugar é fundamental pra gente pensar o que tá acontecendo, gente. Saca? Mal-estar da sociedade, o que faz a gente se mover, é impossível você entender o mal-estar que a própria cidade causa. Você entender espaçamento urbano, rural, enfim, eu utilizo urbano porque é geralmente o que acaba estudando em fundas sociais, né? Mas é isso, a espacialidade. E é por isso que é interessante quando a Ruth Wilson Gilmore, por exemplo, traz geografia da abolição e ao falar sobre os movimentos de economia política, de um lado, e ao falar sobre os movimentos de resistência, de outro, ela fala, se monta um cenário não, muito pelo contrário, se monta um horizonte de cadeias prisionais. E esse horizonte, por um lado, é um horizonte físico, já que é isso que os Estados Unidos montou, por outro, é ideológico no sentido de você tem no seu horizonte várias formas de te barrar. E isso que os movimentos começam a enxergar, essa união. E aí você une, né? O que é teoria com o que é prático, o que é subjetivo com o que é objetivo, o que é material com o que é material. E aí você joga as outras contradições e tudo, nunca é só um ou outro, né? Mas são várias coisas que compõem toda essa questão. Eu estou usando o cenário porque ele fala, e aí eu me aproprio bastante das leituras que eu faço, né? Vocês sabem. Principalmente enquanto eu tô lendo, que eu acho que é legal, que mostra que certa parte do autor tá em diálogo comigo e eu tô testando aqui para ver se dá certo. A definição de Castell desses movimentos como revoluções wiki, autogeradoras e auto-organizadas, parece adicionar pouco ao clichê jornalístico da revolução ou do Facebook ou Twitter. Temerosos em todo mundo, mas unidos na web. Lia-se no título de uma palestra que Castells proferiu em Berkeley sobre movimentos indignados na Espanha. Essa atitude tecnovisionária parece não ser capaz de fornecer um vocabulário imaginário que captariam a essência das formas contemporâneas de ação coletiva. Bom, gente, isso é o que eu tinha para hoje, para o episódio de hoje. Vocês viram, né? E é um pouco disso que eu falei. Os episódios que a gente está trabalhando, eles são bem densos. Eu li 12 páginas e a gente levou praticamente uma hora para um livro relativamente pequeno. Para um livro que, se eu não fosse fazer os meus apontamentos, as reflexões, se eu estivesse só estudando por conta, levaria 20 minutos, meia hora. Então eu espero muito que vocês estejam curtindo, tá? Não esquece de deixar comentário, curtir, compartilhar, tá tudo na descrição. E a gente se vê então no próximo episódio, não é não? Até mais. Um grande beijo. Tchau!